Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Considerando todo esse contexto, eu acho que vale a pena a gente fazer um balanço rápido das manifestações de ontem, até como uma última pauta aqui, e para explicar para a audiência, né, qual que foi a experiência de ontem. A gente trouxe, primeiro, a matéria que a gente precisa colocar, porque tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com essa situação que a gente está vivendo, e a minha perplexidade com a nossa existência terrena, né, o que a gente está passando. Alexandre de Moraes foi citado em 40 mil matérias jornalísticas nos últimos 12 meses. É capaz de Moraes ser, no mundo, o ministro da Suprema Corte mais reportado pela imprensa. Tá? É capaz não, né? Isso é um fato, é um dado da realidade. Isso daqui, Gustavo, Duda e Adriles, é um diagnóstico claro de um câncer que aflige o nosso país, né? O sistema subvertido, o sistema colapsado, o nó górdio, a excrescência, o negócio objeto que é totalmente dantesco, né? E a gente tem falado isso diuturnamente. O Toffoli, aí, pô, pode pegar toda a cronologia, mas a gente vai de novo pensando algumas informações que são inacreditáveis. O Toffoli falando que os ministros tiveram 100 milhões de votos. Nós aqui, ó. Aí ele faz o cálculo do malandro. Sabe qual é o cálculo do malandro? Nenhum ministro teve um voto popular, Gustavão. Mas ele fala que a soma dos votos dos senadores vale. Ele fez um cálculo ali, mirabolante, ridículo. E eu quero passar para vocês algumas imagens da manifestação, enquanto eu queria passar primeiro para o Adriles falar da experiência dele, do que ele sentiu, de como ele vê o caminho para mais manifestações acontecerem no país, o apoio ou a falta de apoio da classe política, como a gente vai conseguir dirimir isso, Adriles? Como que a gente vai conseguir furar essa bolha? Como que a gente vai conseguir trazer a classe política para junto de nós? Se a nossa pauta, se eu escuto todos os deputados federais, todos os senadores concordarem com a gente, quando eu fui no gabinete deles, quando eu converso com eles informalmente, por que não existe adesão em massa da classe política para isso? E eu estou vendo o povo na rua organizado e querendo fazer mais vezes. As pessoas não querem que a gente pare, as pessoas não querem parar, as pessoas sabem o que está em jogo, Adriles. Vamos lá, existe o que a gente está fazendo, o que você está fazendo, eu estou ajudando a fazer, nós todos aqui, a Duda, o Gustavo, todo mundo que participa do Diário está fazendo, é uma coisa única e histórica no país. Ainda que não esteja milhões de pessoas, ontem teve dezenas de milhares, teve umas 10, 20 mil pessoas ali pelo fluxo inteiro, e eventualmente são pessoas corajosas. A gente tem um problema de divulgação, né? Do que está sendo feito. O que a gente está sendo feito? Eu cansei, Marco Antônio, e acho que está todo mundo cansado aqui de entrar, por exemplo, em grupo de WhatsApp, de direita, de conservador, de cristão. Oh, Deus, que desespero! Onde vamos parar? Não, a gente já parou. A gente está no fundo do poço, a gente está numa ditadura do judiciário. Agora, o que a gente está fazendo é muito simples. A gente está estabelecendo uma pauta, mais uma vez, meu querido telespectador, é uma pauta simples, simplérrima. É tirar o ministro abusador, Alexandre de Moraes, que está prendendo, censurando, massacrando a liberdade de expressão, deixando pessoas morrer à míngua na cadeia, senhora de 70 anos, fazer um impeachment legítimo. Como é que você fala? Adriles, mas os senadores não querem. Querem. Se você for na frente lá do Congresso Nacional, em Brasília, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, manifestar-se a favor do impeachment, mais uma vez, 1 milhãozinho de pessoas resolve o problema do Brasil. Aí o seu senador vai se sentir compelido, ainda que ele não tenha um caráter meio dúbio, tenha capivara lá no STF, ele vai se sentir compelido pela força e o poder do povo que o elegeu a pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. É simples. Se é simples, por que ninguém faz? Porque ninguém tem coragem.
Ou é omisso, ou é adesista, ou é cagão. Entendeu? Ou é covarde. E isso eu estou falando desde vereadores, deputados, senadores, governadores de estado, não fazem porque não querem. O que o Tarcísio ia perder se ele pedisse o impeachment do Alexandre de Moraes? Nada. O que o Romeu Zema ia perder? Nada. A única pessoa que tem algo a perder concretamente, individualmente, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ele não faz isso porque ele vai ser preso no dia seguinte. Tá? E ele talvez não mande fazer isso porque alguém vai dizer que ele está mandando fazer isso. Então, o que a gente tem é, pela dificuldade, estou falando de uma maneira bastante burocrática e pragmática aqui, tá, Marco Antônio? A dificuldade que a gente tem de arregimentar o único movimento, talvez, provável de salvar a democracia e a liberdade do Brasil, é de que todos os deputados e senadores... A gente está esperando a ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai dar essa ordem. Ele não pode dar essa ordem. Quem tem que fazer isso por ele e pelo país são vocês que estão esperando a ordem do Bolsonaro. Vocês são fiéis ao Bolsonaro, eu também acho legal o Bolsonaro, lambia o pescoço dele esses dias. Mas vocês têm que ser fiel a uma pauta de liberdade e democracia no Brasil. Ou então vocês vão passar para a história como um bando de cagão. Vai esperar o Bolsonaro até ele morrer? Não tem, ele não pode fazer isso. Quem está fazendo isso é a gente. A gente é comunicador. A gente é palpiteiro. E o caminho de salvação da democracia é simples. Se unirem governadores, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, comunicadores e dizer: existe uma ditadura no Brasil, existe um ditador no Brasil, que é essa ditadura capitaneada pelo Alexandre de Moraes, acabou. É muito simples. Tem, a maioria dos senadores, deputados são conservadores, foram eleitos por esse prisma, meu Deus do céu. Então, é tomar consciência, perceber, fazer com que esses deputados e senadores percebam que existe uma ditadura no Brasil. Fazer com que lideranças políticas arregimentem mais pessoas nas ruas. Quem começou foi o Marco Antônio, foi o Fio Diário, fui eu, está sendo a gente, mas a gente não quer ser monopolista do movimento. A gente quer que todo mundo, porque é uma pauta nacional. Agora, se querem continuar nessa ditadura, e agora, se querem confortavelmente continuar nessa ditadura, o seu Tarcísio Gomes de Freitas, o seu deputado, o seu senador, fica lá em brancas nuvens no seu poder, falando que é bom gestor, enquanto as pessoas estão morrendo na cadeia, enquanto o jornalista não pode voltar para o país, esperando uma estratégia 4D que não vem nunca. Então, boa sorte. A questão é, eu estou fazendo a minha parte, o Marco Antônio está fazendo a dele, o povo que esteve na Paulista ontem, ainda que seja dezenas de milhares de pessoas, estão fazendo a dele. A gente espera que todo mundo, se todo mundo, não precisa nem ser todo mundo, 1/3 das pessoas que estão no poder fizerem o que se deve fazer, o Brasil se salva. Agora, pela omissão, pelo medo, pela covardia, a gente vai ser empurrado cada vez mais no fosso da ditadura. Boa. E, Duda, acho que a gente tem alguns vídeos que a gente subiu, ou um vídeo final. Bruno, tá no ponto esse vídeo aí? A gente conseguiu subir? A gente colocou algumas fotos, tem foto do Adrilles, olha só. Quer dizer, isso, Adrilles, com todas as limitações. Isso, Duda, e assim, eu queria falar uma coisa que às vezes as pessoas acham que a gente... O pessoal até brinca, né, do estereótipo do Superman. Você fala, cara, teve uma hora lá que eu tava dentro do ambiente da grade, eu não tenho a capacidade e nem a equipe para fazer... eu tava sozinho, que nem nos eventos de Recife, que nem nos eventos que eu fui, eu não tenho ainda equipe para organizar isso, eu não tenho cerimonial. A gente chegou lá, as pessoas começaram a falar, subiram no caminhão, e a gente está aprendendo a fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu não tenho capacidade de organizar manifestação de rua. Eu estou fazendo porque eu acho que a gente precisa fazer, né? Tem que fazer algo. E a gente aprende, eu acredito muito em aprender durante, né? Aprender no meio do caminho. E por que eu estou falando isso? Porque teve uma hora que 7 pessoas estavam me puxando, de todos os lados. Uma estava brigando comigo porque queria subir no caminhão. A outra estava pedindo uma foto. O outro estava querendo me falar alguma coisa, tirar 3 minutos ali para falar alguma coisa. E eu dei uma surtada que falei, galera, eu não consigo. Eu parei, subi, me enfiei num canto lá, eu fiquei 30 minutos agachado lá no caminhão, tentando respirar, porque a gente não tem a infraestrutura
para fazer o negócio ainda. E assim, é meio aterrorizante isso, porque eu me sinto responsável ao mesmo tempo pelo negócio dar certo, para fazer o negócio dar certo, para ter mais cidades engajadas, para ter mais pessoas engajadas, para furar bolhas, para organizar melhor, entendeu? A pauta é essa, a pauta é fora Moraes, a pauta é freio sistêmico no Supremo, que é a única coisa que vai conseguir. Tudo que cai no Supremo vai ser revertido contra nós. Anistia, aborto, drogas. Escolha a pauta, meu querido. Escolha a pauta. Eles tudo mandam, eles decidem. E não vai cair a favor de nós, vai cair contra nós. Então, assim, a gente tá vendo o negócio pegar fogo, Roma pegando fogo, e tem nego preocupado ali com a grama do jardim dele. Só. Então, isso é um pouco... me deu uma crise de ansiedade ali no meio, porque eu tava falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tiveram 2 senadores que fizeram vídeo espontaneamente, sem eu pedir. Magno Malta e Eduardo Girão. Os outros senadores, eu tive que bater na porta dos gabinetes deles para pedir vídeo de apoio, e eles não foram na manifestação, e a mesma coisa com vários deputados federais. E outra coisa, vou falar outra coisa para você, Duda. Eu não sei se eu vou ver matérias disso, né? Acho que tem na Gazeta, vai ter matéria disso, e tem matéria na Revista Oeste, mas eu não acho que a gente vai ver compartilhamento em rede social de deputados e senadores, inclusive amigos nossos. Marco, talvez não. Talvez não. É triste a gente ver uma certa omissão por parte da classe política, né? Porque é aquilo que algum de vocês, eu não lembro quem falou agora há pouco, eles ficam com medo, né? Só que não é para ter medo. Quem tem licença para ter medo de alguma coisa é o civil comum, que não está preparado para lidar com esse tipo de problema. Agora, o parlamentar, que está lá para isso, ganhando muito bem, inclusive, não tem que ter medo, não tem espacinho para medo. Porque é o que você mesmo sempre fala, Marcos. Se juntar todos os deputados, não vão caçar o mandato de todos os deputados. Não precisa nem ser todos, bota 15 ali em cima. Não vão caçar o mandato de 15 deputados. Não vão. Tá? Agora, eu não fui ontem porque o Bolsonaro marcou um almoço com a gente aqui na Praia Grande. Então, foi a primeira vez em muitos meses, talvez, eu acho que tem uns 2, 3 anos que ele não vinha para cá. Então, foi a primeira vez em muito tempo que ele veio aqui para minha cidade. Ele marcou um almoço com a gente, foi super legal. Eu tinha que ir, mas então por isso que muita gente me perguntou, Duda, você não foi para Paulista? Não, porque eu estava recebendo o Bolsonaro aqui na Praia Grande. Mas você falou, por exemplo, que me deu ali uma crise de ansiedade. Acho que deu uma travada na Duda. Marco, o que eu quero falar para você, amigo, e você sabe o quanto que eu te amo, é que você conseguiu. Você fez dar certo. Foi incrível, foi fantástico. Por enquanto, ainda não tem deputado botando a cara a tapa e sendo corajoso o suficiente para ir lá em cima. Tudo bem. Aparentemente, você não está precisando deles. Seria muito bom se eles estivessem lá. Mas você está conseguindo fazer um trabalho fantástico. E é você que está fazendo. Toda aquela galera lá embaixo, aquelas milhares de pessoas ali na frente, estavam lá porque você foi corajoso e chamou todo mundo para ir lá. Foi você que tirou isso do papel. Todo mundo que estava em cima do caminhão, com coragem de falar, foi inflamado por você. Tirou aquela dose de coragem, muitas vezes, do seu discurso. Então, você conseguiu fazer dar certo e você tem conseguido fazer dar certo. E eu sempre falo que, hoje em dia, eu tenho uma lista de quem eu acho que são os caras mais corajosos do Brasil. E você e o Sebastião Coelho, vocês estão lutando pelo primeiro lugar na minha lista. Porque vocês dois são incríveis. Incríveis. E a gente precisa de mais gente que nem vocês. Tá? Porque faz a diferença. Faz a diferença, dá esperança para as pessoas e mostra que o certo não deixa de ser o certo, mesmo que só uma minoria esteja disposta a defender.
E o errado não deixa de ser errado, mesmo que a maioria esteja lá defendendo. O certo é o certo e o errado é o errado. E eu fico muito feliz de saber que eu estou do lado das pessoas que estão lutando pelo que é certo. É incrível. Então eu quero dar os parabéns para vocês, pedir desculpa por não ter estado lá ontem. Foi por uma boa causa também. O Bolsonaro estava aqui, foi bem bacana. Na próxima, se Deus quiser, eu estarei presente. Foi ótimo, foi incrível. Parabéns, Marco. Muito obrigada pela tua coragem. Eu sei que às vezes você fica meio de saco cheio, que a gente fica brincando de Superman isso, Superman aquilo. Não. Mas é que não é só uma questão de aparência, amigo. Você realmente tem sido um super-herói. Você realmente tem sido. Você é fantástico. Obrigado, Duda. Fico muito feliz sempre com as palavras de apoio, mas eu preciso... É que tem tanta gente para agradecer, eu vou fazer isso com calma amanhã, vou pegar o nome de todo mundo. Diogo Forjás, Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde, teve o pessoal da Gazeta do Povo que ajudou a transmitir, teve o pessoal, o Cristiano e o Diego lá de BH. Eu preciso mostrar depois as imagens, a gente não conseguiu jogar aqui, vou jogar amanhã as imagens de BH. BH, eles fizeram um negócio bem organizado, a gente vai aprender muito com o pessoal de BH para fazer manifestação. Eles imprimiram os cartazes, eles imprimiram faixa, eles imprimiram um monte de coisa. E quando eu falei da crise de ansiedade que eu tive, não é para me vitimizar nem nada, é porque eu vim de CIPEC, depois Brasília, depois Recife. Então deu eu tô com mais 2 empresas que estão sendo criadas. Eu tô falando com o empresário, eu tô falando com um monte de gente ao mesmo tempo, e daí eu vejo nas redes sociais, aí uma galera começa a me bombardear nas redes sociais, falando que é projeto pessoal. E assim, e o pessoal tenta jogar como se fosse projeto político partidário para vereança. Isso é canalice. E assim, eu acho um negócio tão ridículo, Gustavo, porque você fala, cara, a causa é a causa, a bandeira é a bandeira, ela tem legitimidade por conta própria. Eu fico feliz de ver as pessoas que apoiam organicamente a bandeira por si só. Acho que esse é o ponto que muita gente às vezes não consegue enxergar. Tem gente que se diz do nosso lado, mas fica bombardeando a gente por picuinha e mediocridade. Isso que eu acho inaceitável, Gustavo. Sem dúvida. Eu primeiro quero fazer eco aqui as palavras da Duda. O Marco é um cara incrível, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer já há um tempo, convivo com ele eventualmente, né, nesses eventos que a gente participa aqui no Fio Diário, e é um cara extremamente generoso. O que eu quero dizer com isso? Para ele não importa qual é o santo que vai aparecer, desde que o milagre aconteça. E é isso que ele está fazendo, né, fazendo acontecer. E eu concordo contigo, Duda, isso tem acontecido, e o Marco está levando as pessoas para a rua, e vou dizer mais, já os políticos vão estar se estapeando para participar desses movimentos contigo, vão querer subir no caminhão, vão ficar brigando, enchendo o saco. É o que vai acontecer, porque isso está se tornando orgânico, está se tornando uma marca muito forte na defesa da liberdade. Tu foi pioneiro nisso, porque é muito bom o cara que é político, que tem um mandato para lhe proteger, que tem o artigo 53 da Constituição, que permite ele falar o que ele quiser, ainda que a gente tenha, né, o STF ali sobrepondo seus poderes, às vezes nem isso é permitido, mas o cara tem muito mais segurança para fazer, ou deveria fazer, né, esse apontamento que tu tem feito. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns, mano, tu é um cara foda, isso tem que ser dito, e pessoal, não tem zero vaidade e zero projeto pessoal envolvido, pelo contrário, o cara tá doando a vida dele para fazer isso. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, porque eu sei que tem muita gente na direita, né, olha lá, o cara quer aparecer, cara, ele não precisa aparecer. Primeiro, ele não precisa aparecer, e segundo, que ele tá fazendo isso por nós, então vamos ajudar, ele não é uma causa dele, é uma causa nossa. Aí, trazendo pro lado político, a gente está entrando nessa semana, na última semana do Congresso antes do recesso. Só que esse recesso é diferente porque logo em seguida já começam as campanhas eleitorais. Em agosto começam as campanhas eleitorais. Então, assim, vai dar um apagão em Brasília. E é por isso que é tão importante marcar presença e fazer uma pressão. E aí, quem está nos assistindo, pressione o seu parlamentar. O seu parlamentar estava lá em São Paulo? Não estava. Então vai em cima dele, cobra. Vem cá, por que tu não foi na Paulista lá? Por que tu não estava lá? Por que tu não fez um vídeo de apoio? Por que tu não ajudou a divulgar o evento? Não tem desculpa. O cara que não foi podia ter ajudado a divulgar. Não tem desculpa. A gente chegou num ponto em que se as pessoas não fizerem cada um a sua parte, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É óbvio que, como o Marcos sempre diz, a gente não vai desistir. A gente vai continuar até o fim. Tá fora, desistir não é uma opção.
Mas ajudaria muito se as pessoas que têm mandato, voto, legitimidade para fazer isso, ajudassem também. Seria ótimo. Então, assim, é fundamental que a gente esteja lá. E eu sempre repito uma frase de um filósofo grego muito antigo, que diz assim, quem não luta pela liberdade não merece viver livremente. Não adianta a gente ficar nos grupos de WhatsApp xingando e eventualmente nas redes sociais, se quando a gente tem a oportunidade de ajudar na prática, a gente não ajuda. Então, assim, ou as pessoas têm que estar lá, ou têm que, no mínimo, ajudar a divulgar. Isso serve para todos nós, não é só para os políticos, não. A gente também não adianta a gente ficar só cobrando da classe política e não ir lá. Quem é de São Paulo e não foi ontem na Paulista, qual é a desculpa que tu tem? Estava com sono, estava cansado, pós-almoço, estava ali. Não tem desculpa, vamos combinar um domingo, um dia bonito, era só pegar e ir para a Paulista lá para ajudar. Então, assim, cabe a todos nós. O Marco está de parabéns, está, né, nesse pioneirismo dele, nesse protagonismo dele, e não é por vaidade, não é para aparecer, é porque alguém tem que liderar isso, alguém tem que puxar. Agora, cabe a todos nós. Todo mundo tem que estar lá. Todo mundo tem que estar lá. Essa é a nossa principal bandeira hoje, e se a gente não fizer isso agora, não adianta dizer, em 26 a gente resolve. Não vai resolver, porque os problemas vão continuar os mesmos, talvez até piores. Boa, Gustavo, obrigado. As palavras do Gustavo e da Duda são incríveis, do Adriles também, vocês são maravilhosos, e eu sempre falo e repito isso, e vocês sabem que não é ladainha, não é discurso politiqueiro. Eu me sinto muito, muito feliz. Se tem uma coisa que eu acho que é fantástico, são as amizades de trincheira que a gente faz, e são amizades que a gente leva para a vida inteira, e vocês, para mim, são a maior referência que eu tenho. Eu sou muito feliz de ter vocês ao meu lado. O Manolo daqui a pouco vai entrar com recado, acho. Enquanto o Manolo não entra com recado, eu queria já passar os superchats. A gente tem alguns superchats para passar, mas é de verdade, eu falo isso do coração, gente. As conversas que eu tenho com o Gustavo, com a Adriles e com a Duda são as melhores, assim. Vocês são pessoas de bem, e assim, é muito legal tá perto de vocês, e eu acho que todo mundo que estava na Paulista também começa a criar essas amizades, esses laços, né? O pessoal vai criando redes de relacionamento e isso vai se fortalecendo aos poucos. Eu acho muito, muito rico isso. Mário Jorge, oficial. Marco, bom dia, parabéns pela manifestação de ontem, excelente organização e os convidados. Faltaram os políticos covardões. Espero que você tenha gostado da camisa do Didi. Gostei, tá comigo aqui, Mário. Obrigado. Ele fez uma camisa bonita do Didi. Quando o Didi vier no programa, eu vou mostrar. Obrigado, viu? O Naleto, consegue ler, Gustavão? No dia da facada do Bolsonaro, eu vi muita gente comemorando quando aconteceu na agência em que eu trabalhava, aplaudindo, gritando. Eu sei bem como o esquerdista médio se comporta. É isso aí, é a extrema esquerda. A extrema esquerda é assim, eles querem a morte dos seus opositores, a morte dos seus adversários. É a extrema esquerda. A Fernanda Liberdade. Bolsonaro deveria processar esse psicopata do Janones por continuar defecando pela boca. Psicopatia perde. Beijos a todos vocês. Eu sinceramente acho que todos os caras que fazem esse discurso tinham que sofrer, tinham que pagar, doer no bolso, né? É no bolso que tem que doer. E doer no bolso não é crime contra a liberdade de expressão. Doer no bolso é você mostrar que você tem que respeitar a boa fama e a honra das pessoas, né? De maneira objetiva. Vamos lá. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.